todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar uma querida confreira, colega e amiga. Meus amigos e minhas amigas, com vocês, a doutora Sônia Mascaro Nascimento. Ela é uma pessoa que está no meu coração. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ser orientando do seu saudoso pai, o insuperável professor Amaury Mascaro Nascimento, que me acompanhou no mestrado e doutorado. E eu a conheci. Aí eu e ela, ainda muito novos, né, no escritório dele. Eu estava lançando meu primeiro livro em 1996. E aí a gente bateu um papo, ela achou bonita a minha dedicatória, a gente conversou um pouco sobre isso e ter o privilégio de ser orientando do professor Amaury, de me tornar amigo e discípulo, é algo que eu digo que é uma marca indelével na minha vida. Imagina ser filha deste cara. Minha amada Sônia, seja bem-vinda ao ABDT Memória Viva. Tudo bem, Rodolfo? Olha, eu tenho essa liberdade de te chamar de Rodolfo, Me chama como você quiser, é uma né? irmãzinha. Porque você é meu irmãozinho, entendeu? De coração, né? E para mim é um prazer enorme estar aqui, porque, como você bem disse, né, eu acompanhei toda uma trajetória, né? Uma trajetória histórica, onde você faz parte. Então, você só pode ser meu irmãozinho de coração, não tem outro jeito, né? Tem jeito. Você, como Somos todos da filhos do academia, mesmo pai, né? somos filhos, Do mesmo pai. E assim, somos filhos do mesmo pai, como todos da academia, né? Academia que praticamente, vamos dizer assim, acompanhei a fundação dessa academia naquela época, do Susequinde, do meu pai, dos grandes, né, clássicos, da geração passada. E aí eu acompanhei toda essa história, toda essa trajetória. Então, todos aqueles que estão na academia fazem parte dessa história. É Eu não posso verdade, nunca esquecer disso, é jamais, verdade. né? Mas, minha querida, vamos falar, porque se a gente deixar solto, hoje a gente vai entrar num grau de emoção grande Vai. e eu preciso dizer que este programa, embora tudo nosso tenha a marca de Amaury Mascaro Nascimento e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, esse é o momento de falar de Sônia Mascaro Nascimento. Vamos E eu lá. gostaria, minha amada, que você falasse aí para a comunidade jurídica nacional e internacional que nos acompanha, com seus dados, quando você nasceu, onde, como foram os seus estudos fundamentais, para o pessoal conhecer um pouco Sônia Mascaro Nascimento por Sônia Mascaro Nascimento. A palavra Sim. Então, eu, na verdade, nasci no interior de São Paulo, né, em Araçatuba, né? Não tem como não colocar meu pai no meio, né? Estou falando, na verdade, meu pai iniciou a vida dele como promotor de justiça e ele foi designado para trabalhar no interior de São Paulo. E lá ele conheceu minha mãe em Araçatuba, né? Que era, na época, a Miss Araçatuba, né? Então, e aí ele não era bobo, né? Então, de tudo, ele era tudo menos bobo. é. Aí ali ele conheceu minha mãe, né? Se casou com ela e logo em seguida passou para o concurso juiz do trabalho e veio para São Paulo morar com ela, né? Então eu acabei nascendo lá em Araçatuba, né? Acabei nascendo em Araçatuba, mas sempre morei em São Paulo, né? E então eu nasci lá em 1963. A idade não é bom falar, mas tudo bem, né? Problema. Eu sou de 2 de julho, né? Uma canceriana típica, certo? Uhum. Como eu sou de 23 de junho. Então, pronto, somos cancerianos, por isso que nós somos emotivos, né? Então, e aí eu nasci lá, em Araçatuba, em 2 de julho de 1963, mas sempre morei aqui, nós nunca moramos lá em Araçatuba, né? E aí fiz a minha vida toda aqui em São Paulo, né? Estou em São Paulo, né? Então fiz minha vida toda aqui em São Paulo, cresci aqui, estudei em São Paulo, né? Estudei em Colégio de Freira, Colégio Assunção, aqui em São Paulo. Na época,
que era uma outra geração, né? Então, era costume, né, colocar as meninas no colégio de freira. Então, na época, eu fui no colégio de freira, onde eu tive ali um bom ensino em todos os aspectos, especialmente em termos valores, né, que eles eram muito religiosos, né, Igreja Católica, e eu tinha muita vocação na época para música, né, como todo bom canceriano, e aí eu tocava na igreja as músicas, né, nas missas, né? Eu tocava violão, né, gostava demais disso, estudei com Paulinho Nogueira, na época violão, então eu tocava muito bem naquela época, mas dentro do colégio me levaram mais para esse lado religioso, então eu era sempre convidada a tocar nas missas, né, e cantar nas missas do Colégio Assunção, aqui em São Paulo. Então foi uma época assim muito interessante, né, porque eu tinha essa participação muito ativa, né, e sempre com a música me acompanhando o tempo todo. E fiz o Colégio Assunção, era colégio feminino na época, não era nem colégio misto. Hoje já é colégio misto, mas na época não era. E aí estudei nesse colégio feminino até entrar na faculdade. Eu passei minha vida toda nesse colégio, né? E ali fui desenvolvendo várias aptidões, inclusive musicais. E você sabe que eu tocava num café, né, quando eu era assim jovenzinha, já assim, antes de entrar na faculdade. Isso tudo foi antes de entrar na faculdade, né? Então nós tínhamos um grupinho, sabe? Nós fizemos uma bandinha e aí eu cantava, que eu gostava muito de cantar, outro tocava bateria, outro guitarra, e assim formamos uma banda, né? E o pai de uma das amigas do colégio, ele tinha um café, que na época era muito comum aqui em São Paulo, e era moda ter os cafés, né? E ali ele gostou dessa banda, chamou a gente para tocar lá no café dele. Nós tocávamos todo final de semana, sabe? Ia o colégio inteiro para lá, Que aquela massa. coisa toda. Nossa, ficou assim, foram É. vários anos assim, né? Então foi. Eu que sou partidário de fazer saraus aqui em casa, eu acho que você vier a Né? Salvador, nós vamos resgatar essa sua vocação musical. Mas Eu, eu queria eu entender narrei assim, um porque pouco. naturalmente, filha de quem sendo, você já foi direcionada para o direito e para o direito do trabalho. Como é que foi Aí, isso? então, aí, com certeza, eu vivi o direito do trabalho dentro da minha casa, né? Porque eu nunca ouvi outra coisa a não ser isso, né? E meu pai já estava no direito e ele sempre gostou muito da vida acadêmica e eu acompanhava muito, né? Ou era minha mãe ou era eu, né? Em cursos, palestras, e eu ia sempre, ele viajava muito, né, para fazer palestras, cursos, ele ficava mês fora dando cursos, principalmente no Nordeste, ele ia muito, e eu ia junto, né, para passear, lógico, né? Uhum. Então, eu acompanhava bastante, então eu acabava vivendo isso, né, sem mesmo saber o que que era o direito, vamos dizer, né? E aí acabei que, assim, automaticamente, né, eu fui para o direito, né? Eu nem não tive dúvida em nenhum momento com relação à faculdade que eu queria fazer, né? Apesar de muito ligada à música naquela época, mas nunca passou pela minha cabeça outra coisa a não ser fazer o direito. Então, como eu já vivia o direito, né, acompanhando as viagens, acompanhando as palestras, ouvia sem entender nada, mas ouvia, aquela coisa toda. E aí acabei entrando na faculdade de Direito aqui em São Paulo, entrei na FMU, né, a Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas, na época, que era um grupo bacana, inclusive meu pai fazia parte da direção dessa faculdade, né, foi um dos primeiros ali, e o dono era o Divaldo, na época, muito amigo nosso e tal. Então, eu acabei fazendo ali essa faculdade, né, e tocando música, né, que era o que eu queria na época, assim, Uhum. né, paralelamente, né. E então eu ingressei ali, fiz minha faculdade ali, um bom tempo, e assim que eu terminei a faculdade, depois dos 5 anos, meu pai me deu um desafio, né, porque eu devo tudo a ele, né, na verdade. Ele me deu um desafio, né? Assim que eu me formei, em 1986, ele falou para mim assim, ele falou, olha,
você não quer começar a dar aula na DP, né? É para quem ficava de dependência, né? Que se reprovava na matéria, tinha que fazer a matéria novamente. Então, assim, você não quer dar aula na dependência, porque é uma vez por semana, é uma hora de aula, e assim você vai, né? E eu vou acompanhando aquela coisa toda. Eu aceitei o desafio, né? Porque eu era muito assim. Agora não, mas eu, na época dele, eu era muito assim. Ele me dava o desafio, eu aceitava, né? 90% eu aceitava. Então, eu peguei esse desafio e já de cara comecei a dar aula lá na própria faculdade em onde eu me formei e comecei a dar aula para o pessoal de dependência, né? Eu me lembro que eu estudei demais, eu passei um ano assim, né? Nossa, eu pegava o livro do meu pai, do Susequinde, abria tudo assim, na época era livro, né? Não tinha computador, assim, quer dizer, já tinha, mas eu estava começando, né? Que nós pegamos a geração da transição, né? Então, eu espalhava aqueles livros assim numa mesa grande, ali pegava o tema, estudava um, outro, 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 outro. E assim eu fui crescendo, né, tecnicamente, através do estudo mesmo, né? Inclusive diz que quando a gente dá aula, a gente mais aprende do que ensina, Verdade. não é? Então, ali eu comecei a gostar desse negócio de aula, de estudar, né? Então, me identifiquei com esse lado, principalmente de estudos, né? De raciocinar e tal. E meu pai me ajudando muito naquela época, montando os esqueminhas de aula, né? Ele me ajudava a montar os esqueminhas de aula, eu fazia fichário, né? E ali naquele fichário é tudo anotado à mão, né? Que na época era assim, é tudo anotado à mão e tal, e ele me ensinou como é que eu tinha que fazer a parte didática. E ali eu segui esse esquema dele, né? E desenvolvia os temas ali, e assim foi muito importante para mim esse início, sabe? Porque eu aprendi muito ali, sabe? Estudando mesmo, com a ajuda dele ali, me orientando, aquela coisa, eu aprendi demais naquele momento. E ali eu continuei dando aula. Aí logo em seguida eu fui para a Universidade de São Paulo, porque fui fazer o curso de especialização. Então, eu tinha o curso de especialização, já me matriculei logo em seguida também, nesse curso de especialização, eram 2 anos. Aí eu fiz esse curso de especialização que me ajudou muito, então eu dava aula na DP e fazia o curso de especialização paralelamente, né? Então foi uma época que eu me dediquei muito ao estudo, né? E eu me lembro que durante a faculdade, voltando um pouquinho, durante a faculdade, meu pai se aposentou, né, como juiz do trabalho, né, porque ele foi juiz do trabalho, e ele se aposentou naquela época, né? E eu acho que eu estava no quarto ano de faculdade, por aí, mais ou menos, e ali ele montou um escritório. Ele montou um escritório e eu fui junto com ele. Na verdade, ele era sozinho, né? Porque ele abriu um escritório sozinho, eu era secretária, ele era o advogado, né? Então eu atendia telefone, marcava com ele, né? Datilografava na época, né? Porque ele escrevia as petições à mão e eu fiz o curso de datilografia, que era muito importante na época, né? E ali eu datilografava todas as peças que ele escrevia, as consultas que ele dava. Então eu fiquei assim, né? Depois começou a crescer muito rápido, e aí fomos contratando outras pessoas para o escritório, né? Então o escritório, na verdade, começou assim, né? Ele e eu como estudante de direito. Isso também eu fui aprendendo bastante, ficar datilografando o que ele escrevia, né? Ah, Então, ficava ali, né? Só olhando, tal. Mal entendi às vezes as letras dele, depois aprendi. Ele escrevia muito, né? Não sei se você lembra da letra. Aí ele foi. Então, quer dizer, eu fui aprendendo com ele, na verdade, né? Eu tive esse acompanhamento, que isso foi fundamental para mim, né? é. Então, durante o estágio, eu fiz ali com ele e também fiz no Ministério Público, porque eu queria ir para o Ministério Público. Eu tinha vontade de ir para o Ministério Público. E ali tinha vaga para estagiários, eu me candidatei, né? Aí fui contratada também. Só que lá no Ministério Público eu ia 2 vezes semana, 3 vezes, ia meio período, período da tarde, dependia um pouco. Então eu ficava entre o escritório e lá, e aí o escritório já estava avançando, já foi possível ir contratando. Então, eu fiquei alguns anos também estagiando no Ministério Público e no escritório, paralelamente, né? E ali eu fui aprendendo muita coisa. E depois entrei já na especialização, aqui na Universidade de São Paulo, e depois comecei a dar essa aula de DP, que era uma vez por semana.
e comecei a dar essas aulas, e foi assim meu primeiro ano de formada, né? Então eu fazia de tudo, assim, né? Eu não tinha, eu assumia os compromissos que ele me passava, né? A maior Sim. parte eu assumia. Então foi, e assim eu fui crescendo, porque depois da especialização na USP, eu fui para o mestrado, né? Aí eu fiz o mestrado, depois do mestrado eu fiz doutorado, né? Então aí eu fui seguindo essa carreira, aí eu prestei concurso para dar aula na USP também, né? Aí fiz esse concurso em todo esse meio do caminho todo aí. Aí eu fui dar aula na PUC também. Eu era assistente do professor Renato Rua, que é nosso confrade aí, Verdade. né? Então, eu fui assistente dele lá por alguns anos, né? Na PUC, aí fui em outras faculdades, Campos Sales, na Faculdade de Economia, e não sei o quê, aí fui pegando. Então, eu tinha muita disposição, né? Quando a gente é jovem, então eu dava aula de manhã, dava aula à noite, ia para o escritório à tarde, né? E Era fez uma carreira no magistério e na advocacia, até que, de isso. repente, surgiu a magistratura em sua vida. Conte um pouco isso. Então, Então, aí eu fiz essa carreira toda, né? Porque eu advogava também, bom, tinha pique, né? Jovem, né? Então, conseguia fazer tudo, né? Não tinha parada. E depois fiz política de OAB também, né? Contar essa parte, que é uma parte, Conte. né? É Também sem fiz censura. política. Fiz política de OAB no sentido de me candidatei, vice-presidente, presidente, fui conselheira há muitos anos, montei dentro da OAB todo o núcleo trabalhista, porque não existia na OAB São Paulo, né? O núcleo trabalhista era uma área mais assim, esquecida, né? Então, eu montei o núcleo trabalhista todo, dentro da OAB, comissão sindical, comissão de direito material, direito processual, fui montando e montei um super núcleo, né? Trabalhista ali dentro da OAB, e isso foi muito divulgado também, né? Porque a gente fazia muito evento, muito curso, eu punha meu pai no meio, né? Claro. Enchia, né? Então, o auditório lotava, né? Então, também tive esse lado já como advogada, né? E, e, e também advogava, lógico, em contencioso e consultoria. Meu pai começou a dar pareceres, eu comecei a assessorá-lo, e foi indo, né, dessa maneira. Mas chegou um momento, né, da minha carreira, e entrando já na magistratura, onde eu estou hoje, né, e chegou um momento na minha vida, aliás, foi até conselho do meu pai, sabia? Porque meu pai chegou um dia no almoço, lá no Edifício Itália, nós almoçávamos ali, e aí ele chegou e falou assim, olha, por que que você não vai pro tribunal? Eu falei assim, você vai, entra pela vaga do quinto. Eu falei, nossa, mas eu já estou tanto tempo, né, fora disso. É assim, eu estou na advocacia, já tenho tanto tempo, tinha o quê? 25 anos de advocacia já, né? Eu falei assim, tenho 25 anos de advocacia, né, dando palestras, aquela coisa, eu gostava muito, acompanhava os congressos, né, da LTR, na época ele coordenava. Falei assim, o que que eu vou fazer lá? Vai para lá, ver, vai conhecer e tal. Por que que você não se inscreve? Tem uma vaga aberta, né? E ali, eu fiquei pensando naquilo, tal. No fim, nem eu que me inscrevi, foi ele mesmo, sabe? Aí, nem tudo eu assim, abraçava, né? Mas eu estava cômoda ali, né? Estava tranquila, tal. E ali, bom, ele me inscreveu, né? Isso já foi no momento já mais tarde do meu percurso profissional, né? Por onde eu passei todo esse tempo. E ali, o que que acontece ali? Ele me escreveu, né? E ficou aquilo ali. Só que ele adoeceu. Isso já foi mais para o final, entendeu? Essa parte da magistratura foi num outro momento. E ele adoeceu, né? E aí, quando ele adoeceu, eu fui cuidar dele, né? Então, eu comecei a diminuir todas as aulas, essas coisas, só pegava aquilo que era dele mesmo, que ele não podia ir, sabe? Aí eu pegava, mas assim, eu fui cuidar dele, mudei de apartamento, né, de prédio, porque aí eu morava num prédio mais ou menos próximo, mas eu queria ficar junto. Então, vendi outro apartamento, comprei num prédio dele. E ali eu fiquei cuidando dele, ia para médico e tal. E ele ficou se tratando, né, da enfermidade dele por alguns anos, né? Uhum. Por vários anos, e eu fiquei ali por perto dele, ajudando mais ele, né? E aí chegou num momento que ele falou que você não vai para a magistratura. Ele já estava doente, já assim, mas estava doente, mas estava bem, né? Sim.
E aí ele mesmo foi lá, me inscreveu, que não sei o que e tal, e ficou, e acabou que ele faleceu, né? E ele faleceu, e aí eu falei, bom, ele me inscreveu lá na magistratura, né? E aí eu falei assim, então, eu É vou a última vontade seguir, dele. vou seguir. Falei, entendeu? Falei, vou seguir porque era vontade dele. Por alguma razão, né? Como ele sempre foi uma pessoa muito especial, né? Sim. Muito visionário, né? Sim. E eu falei, então, por alguma razão, ele queria que eu fosse para lá, né? E eu falei, eu vou, né? E vou porque eu estou na área jurídica, né? Gosto do direito de trabalho, já conheço, já tinha 25 anos já. Falei assim, então... E aí eu dei continuidade àquilo que ele começou, né? E dei continuidade, ele faleceu, eu continuei no processo, né? Fiz toda a minha campanha, aquela coisa toda para poder ser nomeada, né? E no fim acabou dando certo e eu fui nomeada desembargadora aqui do TRT2, né, em São Paulo. E aí mudei de profissão, porque a gente muda de profissão, né? É. Então eu deixei o escritório, né? E fui me tornar magistrada, né? Que é uma experiência muito boa, assim, adoro julgar, entendeu? Adoro olhar, estudar, né? Buscar soluções e gosto muito, mas eu fui, tudo que eu fiz na minha vida teve a minha vontade, mas teve O a dele. ajuda dele. Não teve como, não tinha como não ter, É. entendeu? E eu convivia com ele dia e noite, né? Trabalhávamos juntos, e desde a época que eu era estagiária, trabalhava com ele, né? Desde o nascimento lá do escritório, né? E, e assim foi. Então, tudo tinha o dedo dele no meio, né? Verdade. Então, até nessas escolhas também, né? Sim. Ele Era veio uma com essa figura. sugestão. Eu dou esse É, testemunho. Eu trouxe o professor Mauri aqui para a Bahia algumas vezes e ele era adorado, porque ele era um homem com um saber, uma experiência impressionante, mas uma simplicidade, uma forma meio bonachona de falar, que ele falava sério e ao mesmo tempo a gente estava dando risada com alguma piada que ele colocava no meio. Era uma simpatia, ele transmitia uma serenidade e uma. Eu lembrava, eu levava os meus jovens alunos para ver, eles diziam, professor, é o homem do livro, mas ele é tão simpático, ele conversa com todo mundo, ele não tem nariz em pé, então era alguma coisa assim que era encantador. É uma sim. saudade que jamais passará. Mas, É. querida, E aí foi assim, aí eu vim parar, estou no tribunal, né? E estou gostando bastante, né? só Da- da- tornamos-nos colegas. Eu estou na magistratura agora há quase 30 anos, então, para mim, Então, é uma satisfação imensa ter uma irmãzinha no TRT da segunda região. E, isso, querida, isso. e me falando a título de arremate, porque você está na magistratura e você viu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho nascer. Né? Toda a entrevista aqui no ABDT Memória Viva, eu pergunto como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida. A Academia Brasileira de Trabalho está amarrada à sua vida. Como é que foi o seu processo de ingresso? Então vamos entrar logo nisso. Não, eu vi a academia sendo fundada, né? É isso. Porque na época eles tinham um grupo, né? De juristas e era um grupo muito unido, né? Não tinha assim, não tinha divisão nenhuma, eles atuavam muito juntos, né? Meu pai, o Susequinde, quem mais que tinha na época? Ah, não Romita, vai. O Romita, isso, exatamente. Quem mais? Era um eram grupo, vários, eram tinham vários. vários, vários, vários. E eles eram um grupo muito assim, é um grupo que se dava muito bem, né? E que faziam muitas coisas juntos e tal. Meu pai nunca teve vaidade, né? Alguns gostavam de aparecer mais, outros menos, mas assim, e ali eu participei dessa fundação da academia, né? Junto com eles, porque eles conversavam sobre tudo, né? Inclusive nesse aspecto. Já existia na época os congressos da editora LTR, né? Que foram muito conhecidos na época. E aí a academia e o congresso da LTR praticamente andaram juntos muito tempo, né? Porque meu pai coordenava, né, esses congressos da LTR, e acabou que ele incluía a academia ali, né, e também
para dar força para a academia, que era embrionária ainda na época, né? Estava começando, então praticamente andaram juntos muitos anos, Verdade. né? Academia junto com a LTR, né? E então eu vi tudo isso nascer, né? Acompanhei tudo, né? Porque eu ia em todos os eventos com meu pai, eu gostava da área acadêmica, como gosto, né? Então, acompanhava meu pai em tudo, assistia todas as palestras, enfim, né? E até que quando ele faleceu, vagou a cadeira dele, né? Cadeira 32, e aí eu me candidatei para essa cadeira. Eu Uhum. falei assim, não, eu quero entrar na cadeira dele, né? E aí batalhei para isso, né? Graças a Deus, a academia viu com bons olhos, né? O meu nome nesse aspecto e ingressei na academia depois que ele faleceu, né? Que antes eu era da academia também, mas não era formalmente, né? Participava de tudo, mas não formalmente, né? E então aí ingressei na academia e ao mesmo tempo quando eu ingressei no tribunal. Então Isso, foi um momento de muita virada na minha vida, verdade. né? Porque ingressei no tribunal, ingressei na academia, meu pai morreu. Quer dizer, sabe quando vem tudo assim, Tudo meio ao que mesmo tempo junto? agora. Tudo ao mesmo tempo? Então eu fiquei muito sobrecarregada também na época, né? Porque veio tudo junto, né? Tinha um escritório também, ficou depois com o meu irmão, tá lá com ele. E aí é, acabou que aconteceu tudo meio que junto, sabe? Muita Uhum. coisa ao mesmo tempo. E isso acabou até me sobrecarregando muito na época, mas tudo bem, vamos que vamos, Vamos né? e vamos. Vamos até onde a saúde aguenta. Até onde a saúde aguenta e É, torçamos sempre que a saúde nos permita caminhar durante muito tempo juntos, minha querida. E exatamente. isso, agora vamos para o arremate dessa entrevista. A gente já viu essa história fascinante sua, o quanto o professor Amaury está tatuado na sua história, né? E vimos seu ingresso no direito do trabalho, na magistratura, na ingresso formal na Academia Brasileira de Trabalho. Você atuou na advocacia, no magistério, escreveu trabalhos, o seu trabalho sobre assédio moral é referência sempre, eu cito sempre, e eu quero, nesse momento de arremate, falar agora para a jurista Sônia Mascaro Nascimento, né? Como ela vê hoje o direito do trabalho, o processo do trabalho, e, em especial, falando para os nossos ouvintes, quais são as perspectivas e desafios que você vislumbra nesse continuar da caminhada. Sim. O Pamplona tem uma coisa muito interessante, né? Porque como eu acompanhei toda essa história, né? Uma parte da história, claro, porque o direito do trabalho existia já antes, e né, há algum tempo, mas cresceu muito, né, na época desse grupo que eu falei para você, né, professor Romita, Susequinde, Amaury Mascaro, enfim, aquele grupo todo. Então, na verdade, como eu acompanhei tudo aquilo, sabe o que que eu sinto hoje? O futuro chegou, entendeu? Porque tudo aquilo que eu vi eles falarem todo esse tempo, né, em termos de previsão, de futuro, de não sei o quê, hoje está aí, né? Não está aqui. Os temas estão sendo debatidos hoje já com muito mais clareza, né? Estão mais realistas, né? Principalmente a questão do desenvolvimento tecnológico, as suas consequências, né? E a sua evolução, isso vai continuar, né? Então, não vejo como cessar essa questão da tecnologia, que ela evoluiu demais, por isso que nós já chegamos onde chegamos. Isso já era previsto para aquele grupo clássico, né? Já de décadas atrás, eles já falavam sobre isso, que nós chegaríamos onde nós chegamos, e chegamos, né? E a tendência daqui para frente é continuar nessa evolução tecnológica, né? E aí vão surgindo mudanças em tudo, porque aí muda tudo, muda as relações de trabalho, muda a forma de trabalho, mudam os modelos de trabalho, surgem novas profissões, né? Desaparecem outras, enfim, tudo isso que eu já ouvia falar desde quando eu nasci, entendeu? Já se falava disso, né? Desse futuro, né? E hoje ele está mais claro, ele está mais evidente,
e a tendência é continuar nessa evolução, né? Então, essa evolução vai trazendo mudanças, né? Ou já trouxeram várias mudanças, nós não falávamos em trabalho por aplicativo antes, não existia isso, mas hoje já existe, né? O teletrabalho, por exemplo, é uma coisa que a gente já falava há muito tempo, né? Eu mesma fiz meu doutoramento em cima, não do tema do teletrabalho, mas eu falei sobre jornada flexível, né? E foi minha tese de doutoramento. Então, ali eu já falava em banco de horas, compensação de horas, teletrabalho e um monte de outras coisas ali. Isso eu defendi minha tese de doutoramento foi em 2001, né? Então, naquela época, o professor Magano foi meu orientador, né? E meu pai. Então, assim, já se estudava isso, tanto é que eu estudei isso naquela época, né? Então, assim, quer dizer, são coisas que estão evoluindo, né? Depois veio o assédio moral, até porque isso já foi um gosto meu mesmo, não foi nada de orientador, né? Mas, assim, já foi um gosto meu mesmo, porque no meu mestrado eu fiz o tema trabalho da mulher, né? E aí eu publiquei um livrinho sobre o trabalho da mulher, e eu gostei tanto do tema que eu falei assim, eu vou continuar nesse tema, mas agora eu vou falar sobre o assédio moral, porque foi estudando o trabalho da mulher no mundo, né? Na época eu representei o Brasil perante a OIT quanto a esse tema, eu falei, foi estudando esse tema que eu cheguei no assédio moral, então foi fazendo, né, toda essa ligação e tal, e aí foi uma continuidade minha mesmo, falei, eu quero continuar nesse tema, né, mais do que no tema de flexibilização de jornada. E continuei com o assédio moral, que não foi tema de tese nenhuma, foi porque eu queria estudar o tema, né? Então, e publiquei o meu livrinho e tal, independentemente dos estudos acadêmicos de faculdade, né? E é um tema que me atrai até hoje, né? Verdade. Porque ele deu uma desaparecida uma época, né? Mas agora ele voltou com tudo, por quê? Porque o futuro do direito do trabalho, que é o presente e que vai evoluir sempre cada vez mais, né? Show. Fruto da revolução tecnológica, sempre, né? A inteligência artificial hoje está aí, entendeu? E assim vai, e sabe-se lá mais o que que vai acontecer, né? É isso. E então isso mexe muito com a questão do ambiente de trabalho, dignidade do trabalhador, né? Então o ambiente de trabalho também começa a mudar. Então são temas importantes, porque essas questões de respeito, né, de relacionamento, né, porque as questões de assédio têm muito a ver com relacionamento dentro do trabalho, respeito. Então acaba que esses valores que vão sendo modificados também, não é só o direito do trabalho em si, mas os valores das pessoas em si, e aí acaba valorizando também esse tema do respeito e do relacionamento no ambiente de trabalho. Então, é um tema que eu gosto bastante, continuo gostando ainda até hoje, né? O assédio moral, hoje está um tema bastante discutido. Eu lembro que na época realmente não se falava muito nisso, né? Eu praticamente, não digo que eu fui a primeira, mas eu digo que eu fui uma das primeiras a Das trazer primeiras. o tema para o Brasil, né? Uhum. E foi fruto da minha dissertação de mestrado sobre o trabalho da mulher. E Perfeito. dali é que eu fui pesquisando e fui achando as coisas, né? Maravilha. Minha Então, querida, acho que é é, isso, né? é fascinante esse tema e a gente poderia ficar falando horas, mas eu preciso dizer a toda a comunidade jurídica nacional e internacional que está tendo uma honra, um prazer, um privilégio poder entrevistar a minha estimada confreira, amiga, colega e irmãzinha do coração, Sônia Mascaro Nascimento. Eu quero dizer, Sônia, que eu tenho a ti um profundo respeito pessoal e intelectual. Mas mais do que isso, cultivo um afeto do fundo do coração que o destino nos permitiu nos reunir numa paternidade genética e afetiva, no meu caso, né? E para mim, essa é uma entrevista que é uma entrevista não a dois, mas a três. Porque Sim. a Maurinho Mascaro Nascimento vive e continua vivendo nos nossos corações. Minha querida, eu lhe dou a palavra só para suas considerações finais, para dizer que eu estou muito feliz com essa entrevista. Não, eu que estou feliz demais, né? Eu, aliás, eu agradeço até pelo convite, né? E assim, de estar aqui hoje, podendo conversar com a academia, né? E com todos aqueles que porventura vão acessar, né?
E, para mim, assim, eu não tenho como falar do direito do trabalho sem incluir meu pai, porque não É, tem como. não tem como. Na verdade, foi ele, né? Entendeu? Até na minha vida, né? Né? Então, não tem como eu não falar sobre isso, né? E eu guardo um carinho e um respeito muito grande por todos os confrades, as confreiras, né, que participaram daquele momento, um deles foi você, né, e que foi um momento muito bom do direito do trabalho, e eu deixar meu abraço a todos, meu carinho, meu respeito a todos, meu coração a Amém. todos os Nosso confrades coração e irmanado. confreiras. Sim, muito. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas, então vamos encerrar. Este foi o ABDT Memória Viva com Sônia Mascaro Nascimento. Você que está vendo nesse momento, curta, comenta, compartilhe, verifique também as entrevistas anteriores dessa playlist, verifique também as entrevistas da playlist do ABDT Entrevista, confira o podcast da Academia Brasileira de Trabalho em todas as redes sociais, em especial no Spotify. Veja o nosso perfil no Instagram e veja que a Academia Brasileira de Trabalho está presente em todos os lugares. A ideia é que estamos aqui juntos para construir um direito de trabalho. Até a próxima. Justiça queremos, por isso